A gente sabe que a paixão por ensinar é o que move qualquer educador. Mas e se a papelada, o planejamento, a burocracia estivessem roubando tempo e energia dessa paixão? Hoje, a gente vai mergulhar num guia prático que promete uma coisa audaciosa: devolver horas preciosas para a semana de quem ensina, usando uma ferramenta de inteligência artificial pensada especialmente para a sala de aula. Nossa, que frase, hein? Chega a ser música para os ouvidos. A ideia é de fechar a porta da escola e o trabalho ficar lá dentro parece até um sonho. Mas é exatamente essa a promessa que a gente vai investigar hoje. E a imagem é exatamente essa. No meio de uma verdadeira montanha de planejamentos, provas, relatórios, tá lá o coração da profissão, a paixão por ensinar. O grande problema é que essa burocracia toda muitas vezes acaba soterrando o que realmente importa. Agora, pense nisso por um instante. E se existisse um assistente que já leu todo o seu material, entende as diretrizes da BNCC e, o melhor, nunca se cansa? Um parceiro para aquelas tarefas mais repetitivas, sabe? Liberando o foco para aquilo que só um ser humano, só um educador pode fazer. Inspirar. Parece coisa de filme, né? Mas vamos ver que não é bem assim. Ok, eu sei o que pode estar passando pela cabeça de muita gente agora. Ah, mais uma inteligência artificial que inventa coisa? É uma preocupação super válida. A gente já ouviu muita história de IA que alucina e o medo de levar uma informação errada para a sala de aula é totalmente compreensível. E é aqui que o jogo vira. A tecnologia por trás dessa ferramenta se chama Source Grounding. Para simplificar, pensem nela como uma IA que trabalha trancada dentro de uma biblioteca que você mesmo montou. Ela não pode sair e pesquisar na internet. Ela só pode ler os livros, os PDFs, os artigos que você colocou nas prateleiras dela. O universo de conhecimento é 100% controlado por quem usa. A diferença é da água para o vinho. De um lado, um ambiente fechado, seguro, onde as respostas são baseadas só no seu material curricular. Do outro, uma caixa preta que pode puxar informação de qualquer lugar, inclusive inventar. Para um educador, a escolha é óbvia. Precisão e confiança não são negociáveis. Beleza, então é confiável. Mas é complicado de usar? A resposta é a melhor parte. Colocar esse assistente para trabalhar é mais rápido do que preparar um café, sério. O processo todo tem só 3 passinhos bem simples. Primeiro, o acesso, que é com a conta Google mesmo, então sem senha nova para decorar. Segundo, a organização. Você cria cadernos, um para cada turma ou matéria, como se fossem pastas. E terceiro, que é o coração da coisa toda, alimentar a ferramenta com seu conhecimento. É aqui que você dá o cérebro para sua IA pessoal. E essa aí é a tela inicial, bem limpa, sem distração nenhuma. É só clicar naquele sinal de mais e o primeiro projeto já começa a nascer. E aqui está a área de trabalho. Ali na esquerda, você adiciona as fontes, os PDFs, os textos, os links. É como montar a estante de livros da sua IA. Tudo que ela vai saber tem que vir daí. E isso nos leva para uma regra que é de ouro, de verdade. A qualidade do que entra determina a qualidade do que sai. Se a ferramenta for alimentada com materiais excelentes, os melhores livros, artigos, anotações, as respostas vão ser igualmente brilhantes. O poder está totalmente nas mãos de quem usa. Bom, com a nossa base de conhecimento pronta, é hora de começar a colher os frutos. Vamos entrar na parte que realmente promete devolver horas para o nosso dia. A automação do planejamento. É transformar tarefas que levam horas em comandos de segundos. Quem é professor sabe o trabalho que dá cruzar o conteúdo do livro com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. O processo aqui é revolucionário. Você fornece os documentos e a IA gera um plano de aula completinho, já alinhado em questão de minutos. E o melhor é que não precisa saber programar. A conversa é normal em português. Por exemplo, você pede a duração da aula, o tema e o mais incrível, que a ferramenta inclua os códigos exatos da BNCC. Aquelas horas gastas procurando códigos em PDF gigantes acabaram. E pensem bem, se a ferramenta planeja a aula, por que não criar a avaliação também? A mesma lógica se aplica. Usando exatamente o mesmo material que foi fornecido, ela pode gerar provas, listas de exercícios, atividades, garantindo total coerência com o que foi ensinado. Dá para ser super específico, pedir um número e o tipo de questões. Mas o verdadeiro pulo do gato é pedir um gabarito comentado. E isso não só cria prova, como já adianta uma parte enorme do trabalho de correção, explicando o raciocínio por trás de cada resposta. Automatizar o planejamento já é fantástico, mas e se essa ferramenta pudesse ir além?
E se ela pudesse se tornar uma parceira na hora de criar aulas mais dinâmicas, mais engajadoras? Vamos explorar o lado mais criativo desse assistente. Se preparem para algo realmente inovador. Imaginem pegar aquele capítulo denso do livro didático e, com um único clique, transformar ele num diálogo, tipo um podcast. 2 vozes discutindo os conceitos de um jeito leve e conversado. É uma forma completamente nova de apresentar o conteúdo. E as aplicações são incríveis. Pensem num aluno revisando a matéria no ônibus, só ouvindo um resumo em áudio. Ou num estudante com dificuldade de leitura, que agora tem acesso ao conteúdo de forma auditiva. E até pra gente, como professor, ouvir o nosso material por um novo ângulo pode gerar umas ideias fantásticas para a próxima aula. A teoria é ótima, mas vamos ver isso na prática. Essa é a história de um professor de história com um desafio que todo mundo conhece. Uma turma apática sem o menor interesse no livro didático sobre a Revolução Industrial. Em vez de pedir um resumo, ele tentou algo diferente. Usou este comando. O que a IA devolveu não foi uma lista de fatos, mas o diário de um operário daquela época. De repente, os fatos históricos ganharam um rosto, uma voz, sentimentos. A aula se transformou numa experiência de empatia e os alunos ficaram vidrados. E o legal é que essa criatividade não se limita a uma matéria só. Saindo da história, vamos para a matemática. O desafio aqui era ensinar frações, um conceito que para muita criança parece pura abstração. E com um comando simples como este, a mágica aconteceu de novo. Problemas de fração deixaram de ser sobre números aleatórios e passaram a ser sobre dividir uma pizza, trocar figurinhas, gerenciar o tempo de tela do celular. A matemática saiu do papel e entrou no mundo real dos alunos. E isso tudo nos traz de volta aquela promessa lá do começo. O guia sugere uma economia de até 10 horas por semana. A pergunta que fica não é só o que seria possível fazer com esse tempo extra, mas sim que tipo de professor ou professora alguém poderia se tornar com mais tempo para o que realmente importa. Se conectar com seus alunos e reacender a paixão por ensinar. Adquira o seu agora. Link na descrição.